Nós temos estudado o Evangelho de Marcos. E Deus tem nos dado a oportunidade de começar desde o primeiro versículo. Então, semana após semana, nós estamos caminhando neste Evangelho. Hoje é a quarta mensagem sobre o Evangelho de Marcos. E tem sido uma grande alegria, principalmente para mim, poder estudar o princípio do Evangelho. O que é o verdadeiro Evangelho, simples e puro, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Só uma recapitulação. Semana passada, nós pensamos sobre a vitória sobre a tentação. Como é que Jesus venceu a tentação? E nós tratamos os seguintes temas. Primeiro, a gente precisava conhecer as fontes de tentação, que era a carne, o mundo e Satanás, as três principais fontes de tentação que nós enfrentamos. E depois a gente viu como é que Deus nos capacita a vencer essas fontes de tentação, e a gente viu Jesus ali no deserto fazendo o quê? Jejuando, orando, usando a palavra de Deus e a capacitação do Espírito Santo para poder, então, prevalecer contra as tentações. Dessa forma, a gente viu que as tentações, elas estão sempre nos assediando, e seja lá onde for, nós estamos sujeitos a sermos tentados pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Mas é possível vitória através das armas divinas. E hoje a gente vai continuar um pouquinho mais, a gente vai pensar um pouquinho sobre a entrada no reino de Deus. Se tem uma coisa que a gente precisa hoje definir bem, é como é que uma pessoa pode entrar no reino de Deus. O que tem sido feito com o evangelho aí fora é coisa absurda. Como as pessoas estão prometendo coisas que a Bíblia nunca prometeu e que Deus nunca falou, mas estão sendo prometidas para pessoas ingênuas que estão sendo enganadas a respeito da entrada no reino do céu. E um dos pivôs da reforma protestante foi exatamente a doutrina da salvação, que trata da entrada do homem no céu. E creio que não há um tema mais urgente hoje do que isso. Até mesmo as igrejas chamadas protestantes, as igrejas chamadas evangélicas, eu creio que já está na hora de ter uma nova reforma. Porque aquilo que tem sido pregado dentro das igrejas não tem nada a ver com aquilo que Jesus deixou para nós nas Escrituras. Portanto, hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, tão somente, para que a gente pense um pouquinho sobre a entrada de um homem no céu. Como um ser humano pode entrar no reino de Deus. Vamos nos pôr de pé para lermos esse texto. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, ou arrependam-se e creiam no Evangelho. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nessa noite que o Senhor abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, nos dê a visão do Teu reino, a fim de que nós possamos compreender, segundo a Tua vontade, como que um ser humano pecador pode adentrar ao céu. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. A grande questão é essa: como uma pessoa pode entrar no reino de Deus? Eu vou passar 2 vídeos rapidamente para os irmãos, para que os irmãos tenham ideia de 2 extremos. Como é que está sendo feito por aí. Próximo. Arquivos, por favor. Um pouco de mentira. Um pouco de roubo. Tem alguns atos de bondade aqui e ali. Eu tentei viver uma vida boa. Bem, vamos ver o quanto.
Por aqui. Próximo. Arquivos, por favor. Ok, eu admito, eu fiz um monte de coisas erradas. Sim, eu estou vendo. Mas eu fiz coisas boas também, sabe? Para compensar com as ruins. Uma vez, eu colei na prova. Mas então, eu limpei o lixo no pátio. Isso deve servir, certo? Vamos descobrir. Por aqui. Deveria compensar, certo? Deveria compensar. Próximo. Arquivos, por favor. Impressionante. Sim, eu dediquei toda a minha vida para fazer o mundo bem melhor. Fui voluntário na África, doei sangue todos os meses. E ajudei na Índia também. Quero dizer, gostaria de ter feito até mais. E essas assinaturas são suas? Sim, sim, todas minhas. Mas assinaturas são minhas. São minhas assinaturas. Próximo. Minha mãe vai à igreja. Fui batizado quando era um bebê. Vocês aceitam cartão de crédito? Próximo. Arquivos, por favor. Uou! Alguém esteve ocupado. Bem, vamos ver no que vai dar. Oh, desculpe, eu não sabia que ele estava com você. Filho de Deus. Ok, suba na balança. Você não. Ele. Ei, isso é totalmente injusto. Eu a minha mãe. É por isso que se chama graça. Próximo. Um acordo firmado, registrado, bonitinho, como se manda o figurino. E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. Ah, e um detalhe, esse contrato ele é autenticado. Esse contrato ele tem a sua autenticação. Inclusive, nós vamos até colocar agora imagens do momento em que os pastores, os 70 pastores, quando as pessoas estão descendo do altar, eles vão autenticando. E eu pedi para que fosse feito o seguinte: pegasse o elemento que simboliza o sangue do Cordeiro e fizesse com esse elemento uma marca no contrato, em forma de uma cruz. Porque o senhor sabe que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz que hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os benefícios. Está vendo essas imagens dos pastores fazendo essa autenticação, fazendo esta marca da cruz com o sangue do Cordeiro? Está vendo? Então, se você tem o contrato da fé, você vai trazer nesta segunda-feira. Se você não tem, vai receber e nós vamos determinar isso. Infelizmente, a gente dá risada, mas a gente não sabe o que fazer, né? Porque uma coisa tão séria e o povo brincando com a salvação das pessoas, explorando a fé das pessoas, de maneira que aquelas pessoas que estão ali com o contrato da fé, elas têm convicção de que elas estão, se você procurar mais na internet, vocês vão perceber que elas têm convicção de que estão com uma escritura do céu.
Ou seja, elas estão garantindo a entrada delas no céu, através de um papel, e vira o detalhe, autenticado com o sangue do Cordeiro, pelos pastores que ali estavam. E, continuando, eu gostaria de pensar sobre as entradas piratas para o reino de Deus. Você vai ver que tem algumas entradas que você vai chegar lá na catraca e não vai entrar. Quando você vai em algum evento particular, que a entrada é grande, você compra esses ingressos aí na rua, na hora que você chega ali na catraca, você passa o seu ticket e ele não permite que você entre. Aí você fala, mas eu paguei, mas comprou no lugar errado. Você deveria ter comprado lá na bilheteria, no local certo. Você quis comprar mais barato e furando a fila, chega ali e o seu ingresso não funciona. E é possível eu e você embarcarmos também numa salvação pirata, que infelizmente não vai nos levar para onde gostaríamos de ir. E quando a gente começa a pensar, hoje tem as indulgências atuais. A reforma protestante foi principalmente porque Lutero e os outros reformadores, eles estavam inconformados com a cobrança de indulgências, que eram alguns papéis que eles diziam que valiam a entrada no céu. Se você desse uma quantidade de dinheiro para adquirir aquele papel, e tinha até um ditado, assim que a moeda tintilar lá, balançar, cair lá no cofre, uma alma do céu uma alma do purgatório seria livre. Então, se você comprasse, tanto para você como para um ente querido que já havia morrido, assim que você pagasse, a moeda caísse ali no cofre, uma alma já sairia do purgatório. E durante muitos e muitos anos foi arrecadado grandes somas de dinheiro em cima da fé pública. E eu pergunto, tem sido diferente hoje? Isso que nós vimos é diferente daquilo que tinha na época de Lutero? Só muda o jeito, mas a extorsão do povo é a mesma. A forma de arrecadar riquezas enganando o povo é a mesma. Também nós temos hoje pessoas acreditando em boas obras. Elas procuram, através de ajudar as outras pessoas, a alcançar um lugar no céu. Agora a grande questão é assim, Deus já fez já fez você, já fez todos nós para sermos bons. Logo, se eu e você somos bons, só estamos fazendo aquilo que Deus já esperava. O plano original de Deus é que eu e você sejamos bons. Então, se você é bom, que vantagem você está levando? Nenhuma. Ele já fez você para ser bom. Agora, se você não é bom, aí sim você está errando, está pecando, está fazendo algo contra Deus. Então, ser bom é o mínimo que Deus espera de mim e de você. Mas ser bom não leva ninguém aos céus. Efésios, depois nós vamos ver esse texto, Efésios 2:9 diz assim, a salvação não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar de chegar lá no céu e falar, eu fui o bom o suficiente. Vocês viram o vídeo que as pessoas chegavam lá com um monte de boas obras, firmadas naquilo que elas fizeram. E lembra o primeiro estudo no Evangelho de Marcos, que dizia, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Primeira coisa que nós estudamos, que o Evangelho não é aquilo que nós fazemos para alcançar a salvação, mas o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, não tem a ver com aquilo que nós fazemos, mas com aquilo que Deus fez por nós ali na cruz do Calvário, enviando o próprio Filho para morrer por nós. Outra forma que as pessoas acreditam é a retidão pessoal. É diferente de boas obras. Boas obras, você pode ser a pessoa mais suja, mais imunda do mundo, mas você compensa de que forma? Você vê alguém ali passando fome, você dá uma comida. Alguém passa pedindo esmola, você dá um dinheirinho. Uma
igreja precisa de dízimo, você vai lá e dá dízimo. E você começa a fazer coisas para as outras pessoas, pensando que vai alcançar a salvação. A retidão, já não. Você é uma pessoa moralista. Ou seja, você tem o seu padrão, você tem o seu livrinho de regras, e você cumpre tudo aquilo que está no livrinho, pensando que, sendo uma pessoa reta, você paga os seus impostos, você é uma pessoa que não rouba, você é uma pessoa que não mata. Então, a sua vida é uma retidão só. As pessoas olham para você e falam, ó, esse cara é honesto, pode acreditar na palavra dele. Mas a Bíblia diz também que as nossas obras são o quê? Quando nós acertamos no máximo, né, a melhor coisa que você consegue produzir, a Bíblia diz que ainda assim é um trapo de imundície, se for comparado com aquilo que Deus espera para você alcançar a salvação. A grande dificuldade, sabe o que é? É que nós comparamos com o padrão errado. Para que serve o metro? Para medir distâncias, para medir espaço, né? Para que serve o litro? Para medir o líquido, quantidade de líquido. Só que a gente acredita que para medir o padrão exigido por Deus, são as pessoas piores que nós. Então eu olho para uma pessoa que está caída lá fora na sarjeta e eu me sinto bem. Por quê? Porque eu estou melhor que ela. Só que estamos errados, porque o padrão que Deus exige para que a gente adentre o céu é Jesus Cristo. Se eu me comparar com um de vocês ou com as pessoas que estão lá fora, eu até posso me orgulhar. Mas quando eu me comparo com Jesus, que é o padrão, aí eu vou perceber quem realmente eu sou. Se você olhar para Jesus, para aquilo que Jesus fez e viveu, e a forma como você faz e vive, você vai ver que tem uma distância muito grande. Então, às vezes nós erramos o padrão. O padrão é Jesus, não são as outras pessoas. Por isso que às vezes nós acreditamos que através da retidão pessoal a gente pode ser salvo. E muitos acreditam também que através da religiosidade. Isso daí é uma pessoa se martirizando, ele bate, ele se flagela todo, para quê? Porque ele acredita que através do sofrimento que ele se impõe, a alma dele pode ser purificada. E aí a gente sabe, a Bíblia é muito clara, que a única coisa que capaz de purificar o ser humano do pecado é o quê? A Bíblia é muito clara quando diz que é o sangue de Jesus. Não tem outra coisa que pode purificar a vida do ser humano a não ser o sangue do Senhor Jesus. Portanto, nós devemos tomar cuidado com as entradas piratas que nós estamos adquirindo para entrar no céu. Porque é muito sério. Se eu e você embarcarmos numa salvação errada, batata, você vai desembarcar num céu errado, ou seja, no inferno. E isso é muito claro. Se você pegar um avião que vai para Manaus, jamais você vai chegar no Rio Grande do Sul. Se você quer ir para o Rio Grande do Sul, você tem que pegar um ônibus para Rio Grande do Sul. Se você pegar para Manaus, você vai chegar em Manaus. Se você quer ir para o céu, você tem que seguir o caminho que Deus diz na sua palavra que leva ao céu. O caminho que os homens estão propondo sem Jesus não vai levar ninguém ao céu. Portanto, vamos pensar o que o texto de hoje nos propõe. Qual é a entrada legítima para o reino de Deus? Primeiro, o que é o reino de Deus? Nos dias de Jesus, entre os judeus, a expressão era usada em pelo menos 3 sentidos diferentes. Quando Jesus falava de reino de Deus, aquele povo para quem ele estava falando tinha 3 ideias diferentes e complementares a respeito do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus significava para eles o reino eterno e invisível de Deus, que é independente da resposta ou do conhecimento humano. O reino de Deus, a princípio, é algo que não depende se eu e você acreditamos ou não, se eu e você obedecemos a Deus ou não. O reino de Deus, queira ou não, ele existe. É algo real. É algo que realmente está aí. Então, é aquele reino invisível e eterno. Segunda coisa que os judeus pensavam era
realização do reino de Deus em grupos ou indivíduos que aceitam a sua soberania. Por exemplo, se diz que um convertido tomou sobre si o jugo do reino de Deus. Ou seja, outra coisa que eles tinham em mente era a respeito daquele grupo de pessoas que se renderam a Jesus, que reconheceram quem Deus era e a soberania dele. Então, aquele grupo passava a fazer parte do reino de Deus, e o reino de Deus se manifestava ali através daquele grupo. Além de ser algo eterno e infinito que existe, independente de se eu creio ou não, também o reino de Deus ele é manifesto através das pessoas que se rendem a Jesus. E a terceira ideia era o reino escatológico no fim da história, quando todos reconhecerão a soberania de Deus. Haverá um dia, e a gente estava estudando isso quinta-feira, que queira ou não, todos os seres humanos um dia renderão glórias ao Senhor. Querendo ou não, todo joelho um dia se dobrará. Então, como é que eu e você podemos fazer parte desse reino, dessa majestade toda que Deus em breve instalará em todo o universo? Como eu e você podemos participar? Na verdade, o que nós queremos saber quando falamos como eu posso entrar no reino de Deus, a pergunta que mais fica por aí é assim: como é que eu e você podemos ir para o céu? E se eu perguntar aqui, quem gostaria de ir para o céu? Eu creio que todos nós diríamos, eu quero. Ninguém em sã consciência, exceto um amigo meu que trabalhava comigo, exceto ele, todas as pessoas que eu pergunto se você gostaria de ir para o céu, elas dizem, eu gostaria. Aquele meu amigo dizia assim, eu não. Por quê? Porque lá no céu é muito quietinho. Eu quero ir para o inferno, porque lá tem mulher, cerveja, tem dança, tem tudo. Ele não sabia o que fazer. Ele falava. Na verdade, hoje ele está numa cama, meio que vegetando, ele caiu 2 vezes, bateu a nuca, bateu a cabeça na explosão de uma caldeira, e ele estava meio que vegetando. Esses dias eu vi ele, acho que faz 1 ano, 2 anos, ele veio fazer um tratamento aqui em Campinas. Por acaso eu liguei para ele o dia que ele estava vindo aqui para Campinas, e eu cheguei a vê-lo. E falei de Jesus para ele, compartilhei o evangelho com ele, dessa vez ele me ouviu. Embora ele não podia falar, mas ele fazia assim, está entendendo? Porque antigamente, quando ele tinha saúde, ele pintava e bordava. Agora eu creio que ele entendeu que ele precisa desse Deus soberano. Mas a questão é, como eu e você podemos ir para o céu? O texto que a gente está estudando, ele nos apresenta. O texto começa assim, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ou seja, por que ele diz depois que João? Lembra quando nós começamos o evangelho que dizia assim, que antes de Jesus viria quem? O mensageiro, né? O voz do que clama no deserto. Quem era o voz que clamava no deserto? Era João Batista. E João Batista estava desenvolvendo o seu ministério. Mas aqui já está dizendo, o ministério de João terminou. Ele foi preso. E o texto diz, depois que João foi preso, então o voz que clama no deserto já havia vindo e preparado o caminho para que Jesus pudesse ser apresentado ao povo. Então ele veio, lembra que ele batizou Jesus, e o Espírito com forma corpórea desceu sobre Jesus, e a voz do céu dizia, eis o meu filho amado em quem me comprazo. Então João ele veio como aquele que veio preparar o caminho para Jesus, ele preparou o caminho para Jesus, ele apresentou o Cordeiro de Deus ao mundo, mas agora João foi preso. E quando João se retira, então Jesus se apresenta proclamando o reino de Deus. E aí ele diz, o tempo é chegado, dizia ele. Chegou o tempo. João já preparou o caminho, ele já fez a parte dele, agora ele já passou a vez para mim, e agora eu tenho que realizar a minha parte. E ele dizia assim, o reino de Deus está próximo. E próximo pode ser várias coisas, pode ser tanto próximo ao alcance das mãos, ou próximo em questão de tempo, que ele está para chegar. O reino de Deus está próximo. Mas e aí? O que eu e você devemos fazer? Como nós podemos adentrar no reino de Deus? Será que é dando dízimo?
Será que é ficando de joelho no milho a noite inteira? Será que é pegando um chicote e ficar se flagelando a noite inteira? Como nós podemos adentrar ao reino de Deus? E o texto é muito claro. Jesus, ele diz em poucas palavras, o reino de Deus está próximo. Portanto, façam, e ele é muito simples, como ele nos apresenta a entrada no reino de Deus. Primeiro a gente vai ver que é necessário o quê? Foi cantado aqui. Arrependimento. E a gente já viu isso na segunda mensagem, que arrependimento significa o quê? Uma mudança de mente. De um propósito que se tinha antes ou de algo que se fez. Ou seja, a princípio, você achava que fazer determinada ação, brigar com alguém, falar mal daquele, xingar isso, roubar algo, a princípio você achava que aquilo era bom. Mas com o passar do tempo, você foi constrangido pela palavra de Deus. Deus moeu seu coração, apertou seu coração, de maneira que você mudou a sua mente. Aquilo que antes você achava que era vantagem fazer, agora você percebe que aquilo não é legal. Porque aquilo machucou o seu relacionamento com Deus, entristeceu o seu Deus. E esse entristecimento de Deus também trouxe tristeza ao seu coração. E aí você percebe que não deve mais fazer aquilo. E aí você muda a sua mente, você muda o seu comportamento, você muda a forma de pensar em relação àquilo que você fazia antes e que agora você não quer mais fazer. Arrepender é um pesar, uma tristeza por ter ofendido a Deus, enquanto que o remorso é apenas um pesar por ter sido descoberto. Uma pessoa arrependida afasta-se do propósito ou da atitude e ação que tinha, por reconhecer que entristeceu a Deus. Viu a diferença de remorso? O arrependimento, você está triste porque você ofendeu a Deus. O remorso, você está triste porque as pessoas descobriram que você é um sem vergonha, um safado. É simples, é simples. É muito simples. Se você está triste porque as pessoas descobriram quem você é só remorso. Mas se o seu coração está apertadinho, porque você sabe que Deus, ele é amor, entregou o próprio Filho para morrer por você, mas você ofendeu, virou as costas para esse Deus, então você está arrependido. O remorso, você está pensando em você mesmo. O arrependimento, você está pensando em Deus. Aí que está a diferença de arrependimento e de remorso. Olha que texto bonito. Vamos ler o que é o arrependimento bíblico? Os irmãos conseguem ler daí? Diz assim: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. O que está acontecendo? Paulo, na primeira carta, tinha algumas coisas difíceis acontecendo ali na igreja de Coríntios, e Paulo teve que escrever para eles. E ele escreveu algumas coisas duras. E uma das coisas duras que Paulo escreveu foi assim: vocês não percebem que quando você deixa uma pessoa levedada, uma pessoa podre no meio de vocês, vocês levedam toda a massa? Ou seja, vocês acabam com a igreja porque vocês não querem confrontar o pecado? E os gregos, eles eram tidos como intelectuais, como sabedores de tudo. E Paulo diz assim: vocês não sabiam disso? Então Paulo joga na cara deles: vocês são tão inteligentes, mas não sabem as mínimas coisas a respeito do reino de Deus? E quando o povo leu a primeira carta, eles ficaram tristes.
por perceber o quão distante eles estavam da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então agora Paulo, sabendo que eles ficaram tristes, manda então a segunda carta. E na segunda carta eles dizem assim, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Sim, eu escrevi coisas duras para vocês, mas eu não estou arrependido de ter feito isso. Por quê? É verdade que a princípio ele ficou arrependido. Não, o povo está triste por causa das coisas que eu falei para eles. É claro que a princípio ele diz isso. Mas depois ele fala, me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Por que ele se alegrou? Não porque eles ficaram tristes, mas por causa do quê? Porque a tristeza levou ao arrependimento. E aí ele diz, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. E de forma alguma foram prejudicados. Entenda, sempre que você ouve uma coisa dura, sempre que você ouve a palavra de Deus, e mesmo que você fique triste, aqui Paulo sabe, que você nunca é prejudicado quando alguém é duro com você, quando alguém abre a palavra e rasga o verbo para você. Por quê? Porque isso traz o que Deus espera. A única forma de eu e você se arrepender, de nós nos arrependermos, é se nós ouvirmos as coisas a respeito da vontade de Deus. Aquelas outras coisas que a gente viu, contrato de fé, isso só leva as pessoas à perdição. Confiar na bondade, confiar na retidão, na religiosidade, isso só leva pessoas à perdição. O que leva pessoas ao trono de Deus, à sala do trono, que leva pessoas ao céu, é ouvir a palavra de Deus, ser quebrantado e arrependido, se entregar a Ele. De outra maneira, jamais uma pessoa pode chegar ao céu. Sem ouvir a palavra de Deus, sem ser quebrantado, sem ser transformado, jamais alguém chegará aos céus. Se você quer entrar no reino de Deus, siga a palavra de Deus. Hoje a moda é ter pregadores que falam aquilo que o povo quer ouvir. Como é gostoso a gente sentar num banquinho e o cara colocar a gente no céu e Deus como réu. Você viu lá o pastor dizendo que eles entregaram um contrato com Deus, um contrato de fé. E agora Deus vai fazer o quê? Vai derramar as bênçãos sobre... Gente, quem não quer participar de uma igreja dessa? Que o pastor dá um papel para você escrito contrato de fé e agora as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida. Isso é gostoso. Mas ouvir, você sentar na igreja domingo à noite, depois de uma semana estressante, e o pastor falar que você tem que se arrepender dos seus pecados, porque senão você vai para o inferno, o pastor é muito duro. E graças a Deus que eu sou muito duro, porque eu creio que assim como Paulo entristeceu os coríntios, eu quero que vocês se entristeçam também com seus pecados, para que vocês possam se arrepender e cair aos pés da cruz de Cristo. É muito fácil, eu sei o que muitos querem ouvir, e eu poderia ficar aqui falando coisas agradáveis ao coração de vocês, mas entenda, o meu compromisso não é com vocês, o meu compromisso é com Deus. Eu vou prestar conta não para vocês, eu vou prestar conta para Deus. E logo eu tenho que pregar o que Deus espera. E o texto está dizendo, o próprio Senhor Jesus está dizendo, que quem quer entrar no reino de Deus precisa fazer o quê? Se arrepender. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem o pesar no coração por causa dos pecados cometidos. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem ser constrangido pela falta de conformidade com aquilo que Deus espera. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem sentir o peso do pecado. Ninguém. Ninguém. Primeiro passo, Jesus é muito claro. O reino de Deus está próximo. Logo ele diz que devemos fazer o quê? Arrependam-se. Primeiro passo para que eu e você possamos adentrar no reino de Deus é se arrepender. E como eu e você podemos nos arrepender? Ser confrontado com a palavra de Deus. A única força no mundo capaz de constranger o coração e a mente humana é a palavra de Deus. Qualquer outra coisa, faz uma cosquinha daqui, uma cosquinha dali, mas transformar a mente e o coração humano, só a palavra de Deus. E aqui ele diz, a tristeza segundo Deus
não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. Ninguém sem passar pelo arrependimento será salvo. Ninguém sem esse quebrantamento será salvo. Você pode sentir até a tristeza segundo o mundo. Mas a tristeza segundo o mundo produz o quê? A morte. Separação de Deus. Então, se eu e você queremos um lugar no céu, o primeiro passo é arrependimento. O segundo passo, a segunda necessidade para entrar no reino de Deus é o quê? Crer no Evangelho de Jesus. E entenda, essa crença ou fé implica o quê? Conhecimento. Implica concordância e implica confiança. Ou seja, você não vai para o céu sem primeiramente conhecer o que a palavra de Deus espera de você. Segundo, você não vai para o céu sem concordar que aquilo que a palavra de Deus fala para você é verdade. E também você não vai, você pode até conhecer, concordar, mas você precisa confiar que você pode abrir mão de todos os amuletos, de todo aquele aparato religioso que estão prometendo por aí, e confiar única e exclusivamente naquilo que a palavra de Deus diz. Sem essas coisas, a sua fé não é fé. Sem um conhecimento bíblico, a fé que você tem não é uma fé bíblica. Sem concordar com aquilo, a sua fé não é bíblica. E sem acreditar, confiar, também não é bíblica. Você pode ter uma crença. Crença é acreditar em alguma coisa aí que foi inventada pelo homem. Mas fé, o que é a fé? Só que fé, acho que está depois do texto. Eu vou colocar aqui Hebreus 11:1, mas que diz assim, a fé é o quê? A firme convicção de coisas que nós esperamos. É a certeza. Fé é você ter certeza de que aquilo que Deus promete através da palavra é verdade. Aquilo que a palavra fala a respeito de Deus é verdade. Agora, diz que devemos crer no quê? No Evangelho de Jesus. Porque Jesus fala, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não é crer no pastor. Não é crer na igreja. Não é crer no seu batismo. Não é crer no dízimo que você dá. Não é crer nas boas obras que você faz. Não, é crer nas boas novas. Ou seja, aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Qualquer outra coisa que você queira acrescentar já está fora daquilo que Deus espera. Qualquer coisa. O Evangelho é o quê? É a expressão do amor de Deus ao homem pecador, entregando o seu próprio Filho Jesus Cristo, que morreu pelos pecados daqueles que pela fé seriam justificados gratuitamente por sua graça, mediante o sangue de Jesus. Isso é o Evangelho. É o amor de Deus demonstrado ao homem pecador que seria salvo pela fé no sangue de Jesus. Esse é o Evangelho. Qualquer outra coisa apresentada aí que não fale do amor de Deus e do sangue de Jesus não é Evangelho. O Evangelho tira o fardo. A religiosidade coloca um fardo naquilo que você tem que fazer para ser salvo. O Evangelho, ao contrário, tira. O Evangelho mostra o que Deus fez. A religiosidade fala o que você tem que fazer. Agora, você se conhece, não se conhece? Você acreditaria mais na sua capacidade de se salvar ou na capacidade de Jesus salvar você? Qual que você acreditaria mais? Quantas vezes você já tentou ser bonzinho? Quantas vezes você já tentou parar de fazer um pecado? Então você vai acreditar mais no que você é capaz de fazer ou naquilo que Jesus fez por você?
Portanto, você precisa crer naquilo que Jesus fez para você. O que não é uma fé bíblica? Isso é importante. Duas coisas que as pessoas acreditam hoje que é fé. Fé é confissão positiva ou pensamento positivo. São semelhantes, mas tem uma pequena diferença. A confissão positiva é assim: você vai falar aquilo que você acredita que deve acontecer. E pelo fato de você falar, sabe, você é muito pessimista. Fale coisas positivas. E aí essas coisas positivas vão acontecer porque você está sendo positivo. Por exemplo, eu tenho certeza que esse ano eu vou fazer isso. Eu tenho certeza que esse ano vai acontecer isso. Eu vou comprar meu carro, vou comprar minha casa. Eu tenho certeza. Eu vou comprar o meu carro esse ano. Então, pelo fato de você estar confessando positivamente algo, essa coisa vai acontecer. Isso não é fé. Confissão positiva não é fé. E o que é o pensamento positivo, que é o irmão dele, do pensamento positivo? Não, o pensamento positivo é o irmão da confissão positiva. O que é? Confissão você tem que falar para acontecer. E o pensamento, você tem que ficar ali, sabe? Vai acontecer, vai acontecer. O seu pensamento está torcendo para aquilo que você quer aconteça. Então, são as duas correntes aí que começou com Kenneth Hagin lá nos Estados Unidos, chegou aí no Brasil, e as pessoas acreditam que o fato de você confessar a coisa certa vai acontecer. E o fato de você pensar na coisa certa, então as coisas vão acontecer. Isso não é fé. Isso não é fé. Pode ser qualquer coisa menos fé. É confissão positiva e pensamento positivo, mas não é fé. Outra coisa é o entusiasmo. A forma como você torce determina o resultado. Então, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Então, quanto mais você acreditar e ter entusiasmo, as coisas vão acontecer. O seu entusiasmo vai mexer o mundo espiritual a fim de que aquilo que você quer aconteça. Isso também não é fé. Imagina se o entusiasmo, se a torcida adiantasse, quem seria campeão mundial todos os anos, todas as Copas? Chineses. A final seria China e Índia. Porque 1 bilhão de chinês torcendo contra 1 bilhão de indianos torcendo. Quanto seria? Os dois chegariam sempre na final e a China ganharia sempre. Por quê? Imagina se o entusiasmo e a torcida adiantasse, como seriam as coisas no mundo. Superstição. Isso também não é fé. Então, Bibi está olhando aí para o relógio que eu ganhei, né? Então, acho que vai me dar algum mal olhado. Então, eu vou colocar um galinho de arruda aqui para que eu não pegue mal olhado. Gente, tem pessoas que acreditam nisso. Que um galinho, você pega o galinho da árvore e põe na sua orelha que vai te proteger. Para com isso. Para com isso. Pé de coelho. Quem tem pé de coelho aí dentro do bolso? Se tiver um pé de coelho, não vai acontecer nada. Você pode sair de carro, põe o pé de coelho na chave do seu carro. Ele nunca vai ser roubado, você nunca vai bater. Quanta gente com pé de coelho já sofreu acidente e já bateu o carro, ou o carro foi roubado? Gente, superstição é algo que as pessoas acreditam, mas que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nenhuma ligação com o mundo espiritual. A palavra superstição vem de fanatismo. É algo que você acredita sem fundamento, mas você acha que vai dar certo. Crente que não passa embaixo de escada. Ou que cruza com um gato preto na sexta-feira, ele dá a volta em toda a esquina, chega atrasado no serviço, por quê? Porque ele não queria cruzar com um animalzinho na sexta-feira 13. Gente, isso não é fé. Isso é doentio, isso provoca mal. Isso provoca até doença na gente, ficar sofrendo por algo que não tem fundamento. Isso é superstição. Agora, o que é uma fé bíblica? O que é uma fé bíblica? Primeiramente, o texto diz assim, ora, a fé é o quê? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Alguém fala para você, você já viu Deus? Não, então como você acredita que Ele existe? A fé é a certeza
e a prova das coisas que não vemos. Eu não vejo, mas a fé é a convicção de que Deus é real, de que Ele existe. Ah, mas você já foi, alguém já foi no inferno e já falou? Como você acredita que existe o inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno existe. E esse mesmo Deus que é invisível e que eu acredito, foi quem disse que o inferno existe e que o céu existe. E esse mesmo Deus disse que para você entrar no céu que Ele criou, você precisa se arrepender e crer na obra que Jesus realizou ali na cruz do Calvário. E isso é fé. Não tem uma explicação matemática, mas eu tenho que aceitar, porque Deus está falando. Isso é fé. A fé envolve diretamente fatos, coisas invisíveis, sobre as quais não temos o quê? Nenhuma forma de análise ou constatação natural, sendo aceitos em convicção, apenas pela extrema confiança na palavra daquele que assim nos informou pelas Sagradas Escrituras, com base no fato de que Deus é verdade e também é de total integridade. Então eu devo acreditar nas coisas que acreditamos, porque Deus nos informa a respeito da sua palavra. Hebreus capítulo 11 continua dizendo: pela fé acreditamos que as coisas que existem foram feitas das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas que a gente não vê. Da onde veio o universo? Será que veio de uma grande explosão? Claro que não. A Bíblia diz: Deus criou todas as coisas. É muito mais fé você acreditar que toda essa ordem que existe no universo veio de uma explosão, do que você acreditar que tudo isso foi criado por um ser superior chamado Deus, que criou todas as coisas do jeito que elas são. É muito mais fé para crer no Big Bang do que acreditar em Deus. É muito mais fé. Portanto, o que é uma fé bíblica? Primeiramente, a fé bíblica ela é fundamentada na palavra de Deus. Se o conhecimento que você tem a respeito de Deus, se o conhecimento que você tem a respeito da salvação não foi tirado da Bíblia, então o que você tem é crença, não é fé. Se a forma como você acredita que pode chegar ao céu não é aquela descrita na Bíblia, você tem uma crença. Mas não é fé. Porque a fé, a Bíblia é muito clara, quando diz que a fé vem da onde? Romanos 10, 17 fala assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso que o papel de quem está aqui à frente é expor o quê? A palavra de Deus. A única forma de se produzir fé no coração do povo é pregando a palavra. Se eu vier aqui contar a história da carochinha, contar histórias bonitas para vocês darem risadas ou mesmo chorarem, se eu não estiver falando da Bíblia, não vai produzir bem espiritual algum. Vai produzir emoção, sentimentalismo, alegria, riso. Mas bem espiritual não vai produzir algum. Se o que eu estiver falando aqui não ser aquilo que a Bíblia está dizendo. A única forma de Deus produzir fé em mim e em você é através do contato nosso com a palavra de Deus. A única forma de uma pessoa se converter e entender que Deus é bom e que Ele existe é essa pessoa tendo contato com a palavra de Deus. De qualquer outra forma, ela jamais vai chegar ao conhecimento da verdade. E diz também assim, ó que interessante esse texto, vamos ler juntos? É João 20, 30 e 31. Jesus, na verdade, operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Para que a Bíblia foi escrita?
para que você creia. E crendo tenha vida e vida eterna. Entenderam qual é o papel das Escrituras? Produzir fé, produzir salvação na vida dos homens. Você viu por causa a importância que devemos dar para a palavra de Deus, por que nós devemos lê-la todos os dias, meditar nela, estudar ela? Porque nenhum outro livro no mundo é capaz de produzir fé nas pessoas. Somente a palavra de Deus. Eu vejo que às vezes as pessoas substituem. Eu não leio a Bíblia, mas eu leio livros evangélicos. Maravilha, é muito bom ler livros evangélicos. Mas você precisa ter um contato com a palavra de Deus. Tem muitos livros evangélicos que ensinam autoajuda. E não ensinam ajuda do alto. Autoajuda é como eu digo. É você pular dentro do poço. Coitado de mim, né? Mas é você pular dentro do poço, pegar no seu próprio cabelo e você se tirar de dentro do poço. Esta é a proposta da autoajuda. Você está dentro do poço e precisa pegar nos seus próprios cabelos e se tirar de dentro do poço. Autoajuda é isso. A ajuda do alto é você olhar para cima, Deus joga a corda, você segura a corda e Ele te tira de dentro do poço. Aí está. O evangelho é Deus tirando você do poço. A autoajuda é alguém que está lá no fundo do poço tentando escalar o poço para sair dele. Se você já chegou no fundo do poço, como é que você vai ter forças para sair de lá? Sem que alguém te tire. Aí está a diferença. O evangelho é o que Deus faz por você. A autoajuda é o que você precisa fazer para chegar a Deus. E com certeza, através da autoajuda, ninguém vai chegar a Deus. Uma fé bíblica, além de ser direcionada pela palavra de Deus, é direcionada para onde? Para Deus. Qual que é a grande dificuldade hoje? Muitas pessoas têm fé na fé. Você vai para o céu, ou Senhor, por quê? Porque eu tenho muita fé. Então a pessoa acredita que ela vai para o céu, por quê? Porque ela tem fé. Mas a fé dela está onde? Na fé dela. Eu vou para o céu por quê? Porque eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de fé. Gente, a fé tem que ser direcionada para Deus. Não adianta você ter fé na fé que você tem. A fé que você tem só é válida se ela é direcionada para a pessoa certa. Olha o que Jesus diz. Quando ele está falando com os seus discípulos a respeito da partida dele, os discípulos ficaram meio tristes. Ele não falou assim, tenham fé na fé. Ele disse o quê? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Creia em Deus, creia em Jesus. Ele é o alvo da nossa fé. Aqui diz, João 3,16 é o texto mais conhecido, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter vida eterna? Quem crê em Jesus. Não é quem tem fé na fé. Eu tenho muita fé, por isso eu vou ser salvo. Deus sabe que eu tenho fé. Não, mas que você tem fé ou você tem crença? Porque ter fé é acreditar em Deus. Crença é acreditar em si mesmo e nas coisas que estão aí dispostas para você alcançar a salvação. Primeiro, a fé ela é fundamentada na palavra de Deus. Depois, ela é direcionada para a palavra de Deus. E a gente tem que entender que a fé bíblica é uma exigência divina para a salvação do homem pecador. Ninguém vai ser salvo sem fé. O que diz Efésios 2? Vamos juntos? 8 a 10 diz assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da... E isto não vem de vocês, é dom, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Entenda, você é salvo não porque fez obras. Mas agora que você é salvo, você tem que apresentar boas obras. Porque ele está dizendo, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus. Agora que você está em Cristo Jesus, você deve então fazer
boas obras. Mas o texto, no começo, diz que você é salvo pela graça. E isso, às vezes, a gente não entende. Não é de graça. Não é de graça. Sabe por quê? Porque teve um preço pago. Jesus pagou o preço. Então, não é de graça, mas é através da graça de Deus, mediante a fé. Você não precisa pagar nada. Lógico que não. Por quê? Porque um preço foi pago, então não foi de graça. Alguém pagou o preço. Jesus pagou o preço por você. Logo, você é salvo pela graça, não de graça, mas pela graça por meio da fé. Quando você ouve o Evangelho e crê no Evangelho, ou seja, você crê que os seus pecados foram pagos por Jesus ali na cruz do Calvário, que esse Jesus é o Filho de Deus, que morreu no seu lugar. Quando você crê nisso, a Bíblia diz lá em Efésios 1:13 que você é o quê? Selado pelo Espírito Santo da promessa. Deus sela você como propriedade dele, agora você pertence a ele, porque você creu na promessa dele, você creu no Evangelho. E diz assim, não vem do quê? Das obras, para que ninguém se glorie. Eu sou bom mesmo, hein? Hoje tinha 3 pessoas passando fome ali na esquina de casa. Sabe o que eu fiz? Eu corri lá em casa e falei, mulher, prepara aí 3 marmitas que eu vou entregar lá para aquelas pessoas lá na esquina. Aí a minha mulher fez lá, eu peguei. Nossa, precisa ver como é que eles estavam com fome. Eu matei a fome deles. A Bíblia diz que ninguém vai chegar no céu e vai ter histórias assim para contar. Ninguém vai chegar no céu por causa das próprias obras. A única obra que Deus espera é aquela que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Portanto, a fé ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus e tem que ser direcionada a Deus. E ela é uma exigência de Deus para que você possa ser salvo. Mas a própria fé é o quê? É um dom de Deus, é um presente que Deus quer dar a você. Portanto, como que a gente pode aplicar essas coisas na nossa vida? Primeiro, você deve entender. A situação mais urgente na sua vida, ou na vida de um ser humano, é a sua entrada no reino de Deus. Pois o que está em jogo é a eternidade de sua alma no céu ou no inferno. Gente, antes de você querer ganhar dinheiro, querer uma profissão, querer ter filho, querer formar os seus filhos, antes de você querer comprar um carro, uma casa, antes de você querer qualquer outra coisa no mundo, a coisa mais importante que você precisa ter definido na sua vida é se você vai, quando partir daqui, para o céu ou para o inferno. A coisa mais importante da sua vida é ter certeza de que você pertence a Deus. Que a sua alma está segura nas mãos de Deus. Isso, as outras coisas são passageiras. As outras coisas, se você tem um carro zero hoje, daqui a 100 anos não vai fazer diferença. Porque você pode estar andando nas ruas de cristais lá no céu. Ou melhor, na rua de ouro, né? Não importa se você tem um carro zero hoje. O importante é onde você vai estar daqui a 100 anos. Se você tem uma casa, 2 ou 3, ou se você tem um condomínio, como estão dando por aí, né? Compre o nosso joguinho aqui, se você vai ter um condomínio de casa. Não importa se você vai ter um condomínio de casa. Daqui a 100 anos isso daí não vai fazer diferença. Mas daqui a 100 anos vai fazer diferença se a sua alma estava ou não segura nas mãos de Deus. Isso vai fazer diferença. Portanto, não saia daqui hoje sem entregar a sua vida a Jesus. Se você ainda não tem a sua vida segura nas mãos de Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer antes de sair daqui é entregá-la a Jesus. Devemos nos precaver ao máximo, porque se embarcarmos numa salvação errada, desembarcaremos num céu errado. Ou seja, se você acreditar que se você for em determinado lugar e pegar um contrato do céu, aquilo vai te garantir a entrada no céu, você vai ter uma triste surpresa quando você partir daqui. Que aquele lugar onde você vai aparecer não vai ter nada com o céu.
Não vai ter nada com o céu. Lembra aquela história de que a pessoa morreu, chegou na porta do céu e perguntou: aí dentro tem batista? Que não. Tem presbiteriano? Que dentro não. Tem católico? Que não. Tem espírita? Que não. Budista? Não. Toda religião que perguntava, não tinha lá no céu. Aí o cara ficou assim: não tem nenhum religioso lá no céu? Aí o cara foi na porta do inferno, bateu. Tem batista aí? Vixe, tá assim, ó. Tem presbiteriano aí? Vixe, tá assim, ó. Tem católico? Tá assim, ó. Tem espírita? Tá assim. Budista? Tudo que perguntava estava cheio. Aí ele ficou assim: no céu não tem ninguém religioso e no inferno está cheio. Aí ele voltou no céu, bateu de novo, abriu. Bom, aqui não tem nenhum religioso, lá no inferno está cheio. O que tem aí dentro? E o anjo responde assim: somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Somente aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus. Não importa a sua religião, não importa o que você faça, suas boas obras, sua retidão. Se você não for lavado pelo sangue de Jesus, você não vai para o céu. Ainda que em determinado lugar você já tenha comprado o seu contrato para o céu, sinto lhe informar, você gastou dinheiro à toa. Não gastou dinheiro à toa. Se você está se esforçando para conseguir seu lugar, você está gastando esforço à toa. Gaste o seu esforço para servir a esse Deus maravilhoso que te salvou. Mas é inútil fazer qualquer coisa para alcançar a salvação, porque tudo que era necessário Jesus já fez. Jesus já fez. Você não precisa fazer mais nada para alcançar a sua salvação. Portanto, cuidado. Qual é a salvação que você tem acreditado? Se a sua salvação não é aquela descrita aqui, você vai ter uma grande surpresa quando você partir. O alvo da nossa fé deve ser o sacrifício de Jesus Cristo e não a própria fé. Lembra? Eu tenho muita fé. Você tem muita crença, porque fé é acreditar em Deus, é acreditar em Jesus, naquilo que Ele fez. Então, o alvo da nossa fé não é ter fé. O alvo da nossa fé é confiar em Jesus. Confiar no sacrifício que Jesus fez por nós. Por fim, a entrada no reino de Deus é apenas pela fé no sacrifício de Jesus. Jesus ele falava assim: o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque ele ainda não tinha completado a sua obra. Mas em questão de dias, de anos, ele completaria a entrada no reino do céu. E hoje, todos nós podemos entrar no reino dos céus pela fé. Todos aqueles que Deus abre o entendimento para contemplar a maravilha da cruz e crer nessa cruz, têm a entrada no céu garantida por aquilo que Jesus fez. E entenda, eu nem vou precisar autenticar. Nós vamos participar da ceia do Senhor e eu não vou precisar autenticar. Porque o próprio Rei da Glória autenticou com seu próprio sangue quando ele derramou ali na cruz do Calvário. A sua entrada não precisa de homem algum autenticar. Foi autenticada pelo Rei da Glória. Jesus fez tudo. Não precisa de mais nada para que você seja salvo. E é o próprio Senhor Jesus quem está dizendo: arrependa-se e creia no Evangelho. Se você entende que os seus pecados prejudicam o seu relacionamento com Deus, e essa noite quer confessar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, e essa noite você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, é a melhor coisa que você pode fazer da sua vida. Sabe qual é a única coisa que você perde e nunca mais você vai ter na vida por entregar a vida a Jesus? A única coisa que você perde é o inferno. Só.
nunca mais você vai poder ir para o inferno. As demais coisas, todas lhe serão acrescentadas, conforme a necessidade. Portanto, o melhor que você pode fazer da sua vida é entregar ela para Jesus.